Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu resolvi fazer um programa mais amplo, fazer uma filmagem mais ampla para vocês poderem conhecer melhor o nosso santuário aqui, né? Eu sempre posto fotos, mas hoje eu resolvi mostrar um pouco mais, né? Ali é a nossa, onde eu tenho a minha drusa de ametista para fazer as purificações, as transmutações, né? Logo abaixo dela tem uma drusa de cristal de quartzo fechada, né? Que ela tem uma tampa onde a gente pode colocar testemunhos, etc e tal, e nós podemos trabalhar a energia. Então ali é o nosso altar de trabalhos energéticos. Ali fica a minha varinha, etc e tal. Aqui é a nossa mesa, é o nosso altar, é onde a gente faz as leituras oraculares, onde eu vejo o oráculo da semana para todos nós. E aqui é o meu sanctum, né? Para quem não conhece, um sanctum é um altar individual, altar pessoal, onde o mago, o ocultista, o bruxo, o cabalista, né? Fazem as suas consagrações pessoais, individuais. Né? Não somente por questões espirituais, mas também por questões materiais. Entendeu? Então, esses são os principais locais. Mas o local realmente onde eu fico mais e, portanto, acaba se tornando o local mais sagrado, né? É um lugar que eu vou mostrar aqui, onde eu sempre gravo com vocês, né? Que normalmente eu sempre gravo com vocês, que é a minha mesa de trabalho, né? Na minha mesa de trabalho eu estou sempre ali, sempre fazendo os meus escritos, sempre preparando o meu trabalho, sempre preparando o melhor para trazer para você. Estudando, escrevendo, foi ali que eu escrevi meus livros, etc e tal. Aliás, está para sair mais um livro. Eu descobri que eu tinha um banco de livros no meu computador, vários livros já escritos, já previamente escritos já há algum tempo, e agora eu vou começar a publicá-los gradualmente para você. Tá? Próximo livro que deve sair vai ser fantástico, porque você vai conhecer um pouquinho da minha história pessoal, é um livro meio que autobiográfico, né? Mas contando a minha trajetória, como eu cheguei até a bioneurotranscendência. Foi fantástico, é extraordinário e eu estou amando poder ter iniciado esse processo de publicações para vocês depois de 40 anos sonhando em ser um escritor e agora podendo estar com vocês, né? Para você que está chegando no canal agora, para você que está assistindo pela primeira vez o nosso programa, nós temos, a semana inteira, nós temos vários programas. Tá? Hoje, todo sábado às 9 da manhã, ou melhor, né? Eu sempre falo que é às 9 da manhã, mas normalmente, hoje, esse sábado especificamente, acabou que não sendo às 9 da manhã, até porque não foi ao vivo. Esse programa está sendo gravado e está sendo disponibilizado, mas é sempre aos sábados que entra no ar no mesmo tom. Por que no mesmo tom, Alfredo? Que você vai cantar? Talvez, quem sabe, né? Mas o no mesmo tom, o início, o princípio do no mesmo tom, aconteceu há mais ou menos 1 ano e meio atrás, quando eu tive a iniciativa de montar um quadro, de montar um programa onde nós pudéssemos conversar, onde você pudesse interagir comigo, onde você pudesse trazer as tuas dúvidas e nós pudéssemos quebrar paradigmas sobre coisas que para nós são comuns, mas que não são normais. Que para nós são comuns, mas que não são naturais. Entendimento de coisas polêmicas que se tornaram polêmicas por questões de preconceito, por questões de xenofobia, por questões de controle social, exercido durante milênios por sociedades totalitárias, como principalmente as sociedades religiosas. Tá? E não há como negar, por você que está assistindo, você pode ter a sua religião, eu respeito a sua religiosidade, como eu tenho a minha individual, mas minha religiosidade, ela está mais para a espiritualidade livre do que para uma religião controladora. Então, essa que é o grande diferencial. Todas as religiões, a maioria das religiões modernas, principalmente as religiões de matriz cristã, judaico-cristã, elas são extremamente controladoras. E eu posso falar isso porque eu sou cabalista desde os 12 anos de idade, tendo iniciado os meus estudos de cabala através da cabala judaica. Permaneci estudando cabala judaica por mais de 15 anos. Depois, então, eu fui apresentado à cabala hermética, que na verdade é a cabala do início, é a cabala do princípio, é a cabala que deu origem ao próprio judaísmo, à própria cabala judaica. Então, eu me aprofundei mais para
a cabala hermética, e hoje eu posso dizer para você que eu tenho condições de conversar sobre essa questão do controle exercido por religiões e às vezes a gente não se dá conta. Então, o No Mesmo Tom é para responder a esses paradigmas, a esses paradoxos, é para responder no mesmo tom. No mesmo tom, não como se fosse um olho por olho, dente por dente. No mesmo tom, mas na mesma voz. No mesmo tom, mas sem o julgamento que todas as situações até hoje nos colocaram. Sem prisma de julgamentos, sem prisma de cobrança, como muitas vezes a gente se coloca. No mesmo tom, porque sem julgamento, mas com justiça. Sem julgamento, mas com temperança. Percebendo as nossas necessidades, percebendo todos os modelos sociais, filosóficos, culturais e religiosos, mas principalmente científicos, a que nós fomos submetidos no decorrer de milhares de anos e que nós fomos nos encaixando e bitolando. E a partir desse momento nós vamos começar um novo movimento. No mesmo tom, ele tem a necessidade, a iniciativa de começar um novo movimento de liberdade real. Nós vamos falar sobre todos os aspectos. Nós vamos falar sobre machismo, feminismo, humanismo. Vamos falar sobre... nós vamos falar sobre tudo que você trouxer para nós também. Nós vamos conversar, o que você colocar aqui embaixo nos comentários vai valer para nós. Vai ser válido porque nós vamos trazer, nós vamos pesquisar, nós vamos ir atrás, sempre lembrando que nós vamos conversar sempre cabalisticamente, filosoficamente, cientificamente. Tá? Mas sem perder o tópico, sem perder o tônus da espiritualidade livre. Lembre-se, por favor, quando eu falo, eu, Alfredo Lima, cabalista, numerólogo, filósofo e sacerdote universalista, não tenho religiosidade aqui com vocês, tá? Universalista. Por que universalista? Porque eu aceito, entendo e respeito todos os tons de religiosidade, tá? Mas sempre com o cunho não religioso. Quando nós falarmos de espiritualidade, nós sempre falaremos da espiritualidade enquanto ânima, enquanto ego, enquanto daimonia humana, potência, energia e capacidade transcendental do homem. Sempre assim. O nosso programa, ele é pautado sempre nessa ótica. Hoje eu quero conversar sobre uma coisa muito interessante. Nosso assunto hoje, ele tem a ver com costumes adquiridos erroneamente. E tão erroneamente que você vai perceber, conforme nós fomos conversando, que isso não traduz a realidade. Você vai perceber o quanto disso fica perdido no torvelinho dos séculos, porque nós aceitamos. Porque aqueles que vieram antes de nós aceitaram. E porque aqueles que vieram antes deles foram obrigados a aceitar. Hoje nós vamos falar sobre paganismo. O paganismo é um termo judaico-cristão que tem a ver com todas as pessoas que não se converteram à verdadeira fé. E foi um termo aceito e tão largamente utilizado que hoje nós não sabemos se por um abuso, se por uma ironia ou por sarcasmo ou por uma questão de revolta, muitos bruxos e bruxas, feiticeiros e feiticeiras, filósofos, hermetistas, ocultistas, utilizam o termo eu sou pagão, eu sou praticante de paganismo, como se isso fosse uma seita, como se isso fosse uma religião. Não, o paganismo não tem nada a ver com as religiões que não sejam de tradição judaico-cristã. O paganismo é a própria o paganismo, ele é o próprio desmerecimento. Quando você se considera pagão, eu sou pagã,
O paganismo, ele nada mais ele não é um movimento. Ele é a desvalorização de tudo aquilo que não seja judaico-cristão. Olha que extraordinário isso. Quando você se autodenomina pagão, ou quando você... Eu tive uma cliente esses tempos atrás que me falou, eu fiz o mapa numerológico dela e foi extraordinário, porque algumas semanas depois ela veio tirar dúvidas comigo e ela falou que com 20 e poucos anos ela decidiu se batizar porque ela era pagã. Eu falei, oi? Você é uma mulher, um espírito livre, uma pesquisadora, uma PhD. Como é que é? Eu não estou entendendo. Você porque eu era pagã. Eu falei, você era pagã, mas você é cristã? Porque só pode ser pagão quem é cristão. Quem não é cristão não é pagão. Você é cristã? Você tem Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador? Eu não estou entendendo isso. E nós vamos tirar um dia para falar exclusivamente sobre cristianismo em essência. A essência do cristianismo, e eu vou provar para você que a essência do cristianismo não está em Jesus Cristo. Tá? Nós vamos também falar sobre cabala cristã qualquer dia desse. Está tudo isso pautado, a gente vai conversar sobre isso, porque no mesmo tom é para isso. É para você entender, aprender e perceber que nós estamos entrando, mergulhando num barco que não tem condições de continuar navegando se nós permanecermos com esses entendimentos paradoxais, com essas percepções que somente fortalecem e fomentam ainda mais os estigmas e a discriminação que nós sofremos durante milênios. Eu sou mago, sou feiticeiro, sou bruxo e qualquer outra denominação que você possa utilizar e querer utilizar para isso, tá? Sou sacerdote de cultos afro-brasileiros, sou sacerdote de uma série de iniciações inúmeras no torvelinho da minha existência. Mas perceba o quanto isso é importante. Ser universalista é perceber, saber ser e receber a energia contributiva de tudo aquilo que é espiritual. É perceber, saber ser e receber tudo aquilo que é científico. Por quê? Porque a tendência é que nós possamos, através da Era de Aquário, poder trazer de volta para as nossas vidas a percepção de que ciência e religião não são e nunca estiveram separadas. Nunca fizeram parte de algo alheio às nossas capacidades mentais, que não fosse aquilo que um provando o outro. Haja vista que, nas épocas, nas eras passadas e desconhecidas, onde os pesquisadores hoje dizem assim, nossa, como que eles podiam ter esse nível de tecnologia? Que sabedoria era essa que eles tinham, que eram capazes de construir pirâmides e transportar monólitos de granito de toneladas a quilômetros de distância com tão pouca tecnologia? Estes períodos onde nós vivemos guardam segredos que na verdade não são secretos. Simplesmente foram negados, foram destruídos pela ganância religiosa. Então, quando você fala de espiritualidade livre e quando você fala de universalidade, você está falando de liberdade, de culto, de filosofia, de cultura e tudo aquilo mais que seja necessário o entendimento. E aí você vem falando, e aí você vem percebendo 01721. E aí você vem percebendo e vem falando que você pratica paganismo. O paganismo não é seita. E nós temos, principalmente no Ocidente, um erro etimológico muito grande. Nós aceitamos e incorporamos ao nosso vocabulário palavras que a maioria, e não é por gíria nem por neologismo, não, a maioria não sabe o que significa. Por quê? Porque a maioria, nos últimos 80 anos, nos últimos 100 anos, nós tivemos uma desvalorização do grego, do latim, das línguas antigas, das línguas matriarcais dos idiomas, principalmente os idiomas latinos, né? Em que fez com que você
esquecesse de ir buscar a fundamentação etimológica daquela palavra para poder aceitar simplesmente porque alguém tinha dito, ou porque você achava bonito. O padre falar, o advogado falar, o doutor falar, o professor falar, todos profissionais pagos para te alienar. Todos eles profissionais pagos para fazer com que você errasse, se enganasse e permanecesse nesse status quo de ignorância. Isso é crescente. E esse crescimento faz com que nós necessitemos cada vez mais nos dedicarmos a estudar. Porque não tem como. E a própria Cabala e a maioria das religiões sérias e os cernes delas dizem a você que não tem como você aprender, entender, perceber, saber ser e receber a contribuição que elas possam ser na tua vida sem questionar. Haja vista que hoje em dia a maioria das religiões sérias são as maiores incentivadoras da ciência. As maiores incentivadoras da ciência. Desde que não corrompa ou não coloque em jogo o dogmatismo religioso. Por quê? Porque é o dogmatismo que produz o controle social. É o dogmatismo que faz com que você viva com medo e possa ser controlada pelos sacerdotes, pelos comandatários. Alfredo, mas você também é sacerdote? Sou, mas eu prego a liberdade absoluta, porque é isso que a divindade e a Cabala pregam. A matriz geradora prega a liberdade absoluta, por quê? Porque você tem livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio vai ser assunto para um programa inteiro somente dele. Cuidado quando você falar sobre pagão. Se você é uma pessoa livre, o paganismo não pode fazer parte da sua vida. Nem como palavra, nem como termo, nem como xingamento, nem como elogio. Tome cuidado com isso. E a gente se vê no próximo sábado, às 9 da manhã. Um beijo e até lá.